A seguir, os bastidores da política. Programa Laroca Neto, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Boa noite, telespectador da TV Vila Velha. Estamos nesta quinta-feira, novamente com o programa Laroca Neto, falando a respeito de política, do dia a dia, daquilo que acontece em Ponta Grossa e principalmente agora essa semana, finalizando a semana com o processo eleitoral. Nós vamos falar um pouco de eleição aí, dar nossos palpitinhos aí a respeito da eleição. Mas a gente sempre abrindo o programa falando a respeito de um vulto histórico, e nós vamos falar hoje de Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga, que foi um jurista e foi um escritor, né? Ele teve livros famosos como Marília de Dirceu, Cartas Chilenas, foi inconfidente, participou da Inconfidência Mineira, ele, Cláudio Manuel da Costa, e eram os grandes representantes do arcadismo. Arcadismo era uma corrente literária da época, que, e obviamente da época de Tiradentes, de 1700 e lá vai coquinho, 1780, 1790, e que pregava o retorno à natureza, né? O arcadismo, como dito como literatura, ele é um referencial de uma região da Grécia chamada Arcádia, que havia uns pastores, né? Uma região bonita, e volta aquela coisa do retorno à natureza. Então, quando fala-se do arcadismo como corrente literária, é feito a reflexão, né? A respeito do pastor lá, da Arcádia, do tempo da Grécia. Né? Então, é resgatado aqui como uma corrente literária de retorno à natureza, de contemplação, né? E um dos grandes representantes, talvez até o maior representante dessa corrente literária, é o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga, que não era brasileiro, ele nasceu em Portugal, filho de mãe portuguesa e pai nordestino brasileiro. O pai dele era um magistrado pernambucano ou baiano, se não me falha a memória, me parece que baiano. E o pai estava em Portugal, morando em Portugal, casou-se com uma portuguesa e teve o Tomás Antônio Gonzaga. Retornam ao Brasil, moram primeiramente na Bahia, depois em Pernambuco, e Tomás Antônio Gonzaga é criado, né? Obviamente, pela sua formação, né? Porque ele é filho de um magistrado, vem de Portugal, e obviamente ele vem com um pensamento lá de Portugal, né? De mais liberdade, digamos assim, mais moderno para a época, né? Vem para o Brasil, estuda no Colégio Jesuíta de Pernambuco, ou da Bahia, desculpe, no Colégio Jesuíta da Bahia, e depois vai concluir seu estudo em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal, no curso de Direito. Se forma advogado e retorna ao Brasil. Ele participa do movimento da Inconfidência Mineira. Ele era um juiz, quando ele vem de lá, de Portugal, ele se torna magistrado, ele vira juiz de fora, e não é relativo à cidade, mas sim relativo ao cargo da época, que era o juiz de fora, que vinha de fora para julgar casos em determinados municípios, né? Ele, digamos que fosse itinerante, né? Era a justiça itinerante daquela época. E o Tomás Antônio Gonzaga trabalha em Minas Gerais e passa a ter
o pensamento a ser dominado aí pelo pensamento da Inconfidência Mineira, talvez influenciado ou influenciando, né? Cláudio Manuel da Costa, deixa eu ver, eu quero ver se eu lembro, além do Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, né? E mais outros que foram punidos, né? Mas o que foi realmente punido da Inconfidência Mineira foi Tiradentes, que foi executado e suas partes recortadas e mandadas para cada lugar como exemplo aí para que novas revoltas não acontecessem no país. Mas a grande obra Marília de Dirceu, Cartas Chilenas também é importante, mas Marília de Dirceu, porque narra o amor, né? Ele era apaixonado por uma moça de 16 anos, cujo nome era Marília, né? E ele se apaixonou por ela, e essa paixão ele leva lá no livro e conta a história do amor, né? De Marília, do Dirceu pela Marília. Dirceu era ele, né? Então, os arcadianos sempre usavam, né, um nome, né, se nominavam, e ele era Dirceu. Então, por isso o livro Marília de Dirceu. Né? Ele deve ter tido uma vida um pouco difícil, porque ele perde a mãe dele, morre no primeiro ano de vida dele, né, lá em Portugal. O pai dele casa novamente, e ele não deve ter tido uma vida fácil, né? Muito difícil. E ficou mais difícil, obviamente, ainda com a Inconfidência Mineira e com a prisão dele e, obviamente, a deportação dele para Portugal. Ele vai para Portugal e lá em Portugal, por interferência de Dona Maria I, que era imperatriz, um pedido de comutação de pena para ele, porque era poeta, né, um escritor português, talvez exercendo, tinha boas amizades, alguém exerceu uma interferência junto a Dona Maria I, e Dona Maria pede que a prisão dele seja comutada, e ele é degregado e vai para Moçambique, né? É mandado para Moçambique, né, para não ficar em Portugal, obviamente não voltar para o Brasil, é mandado para Moçambique e vai para a cidade de Moçambique, onde ele mora com um senhor de nome Mascarenhas, que era, na verdade, um grande comerciante de escravos, que pegava escravos em Moçambique, na África, né, e em outros países da África, e remetia para o Brasil, para a colônia brasileira. Foi uma época negra, né, que a gente quer esquecer, e que foi um pecado, né, dos mais horrendos que teve, que foi a escravidão. E essa escravidão, volto a repetir, feita pela iniciativa privada, com a contemplação por parte da igreja, né, que não fez nada, e por parte do Estado, que aceitou porque gerava muita riqueza também tributária, digamos assim, para o poder público. Então, ele vai morar com esse senhor de escravos, de nome Mascarenhas, e casa com a filha do Mascarenhas, que era rico, mas ponha rico, porque traficante de escravo era muito rico, talvez uma das maiores fortunas, né? Então, ele casa e ele morre em 1810 em Moçambique, mas ele permaneceu casado com essa senhora, teve 2 filhos, um de nome Alexandre, não me lembro do nome do outro, e durante muito tempo, 15 anos, ele teve uma vida abastada como um senhor milionário lá em Moçambique, porque, volto a repetir, a escravidão dava muito dinheiro na época, não era bolinho o dinheiro que dava a escravidão. Talvez fosse um dos comércios mais lucrativos que tinha, era a escravidão. E volto a repetir, sob o olhar de omissão do Estado e da Igreja,
que deixou com que a coisa rolasse solto, sem condenação desse ato horrível, né, que é a exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Então, a história bonita de Tomás Antônio Gonzaga, né, que foi um Inconfidente Mineiro, daqueles, o único que foi punido com a morte foi Tiradentes. Mas os outros sofreram, obviamente, penas como ele, deve ter sofrido muito, porque até ser mandado para Moçambique, a possibilidade de ser julgado e condenado à morte, como aconteceu com Tiradentes, mas a influência ali, volto a repetir, de Dona Maria I, alguém que foi lá e esfregou no ouvido dela uma boa historinha para que Dona Maria I defendesse, né, no processo a comutação da pena do Tomás Antônio Gonzaga, da ida dele para a África, mais precisamente para Moçambique, lembrando que Moçambique é língua portuguesa porque também era uma colônia portuguesa na África e que veio muito escravo para o Brasil, oriundo de Moçambique. Né? E talvez muita gente mandada para o Brasil pela mão desse senhor Mascarenhas, que foi o sogro de Tomás Antônio Gonzaga. Então, está aí uma historinha aí do poeta, do escritor, do jurista e escritor Tomás Antônio Gonzaga. Quando ele foi para Moçambique, ele também foi funcionário do Estado português lá em Moçambique. Me parece que foi magistrado, chegou a ser magistrado e obviamente, exerceu alguns cargos para o governo português em Moçambique. Essa é a história de Tomás Antônio Gonzaga. A gente tem logradouro público em homenagem a ele. Foi Inconfidente Mineiro, mas não era brasileiro. Mas foi, digamos assim, adotado pelo Brasil, até pela adoção, né, do Brasil como seu país e a tentativa, porque a Inconfidência Mineira foi uma tentativa de libertar, digamos assim, o Brasil do jugo português. Na verdade, era contra o imposto ali que a derrama, né, que era a cobrança de impostos que acontecia por parte de Portugal. Mas foi uma tentativa válida, né, dar início ao processo de interesse do brasileiro pela independência do país e por ser governado de forma autônoma. Então, é essa a figura histórica. Nós vamos para o segundo bloco falando de política e no terceiro bloco a gente arremata o programa Laroca Neto aqui na sua TV Vila Velha. Estação das Flores. Aprecie! Vamos lá, estamos falando aqui no segundo bloco a respeito de eleição, de urna, de comportamento do eleitor, mas principalmente da responsabilidade que tem você, eleitor. Democracia é bom, a gente vive falando em democracia aqui, nos fundamentos da democracia, que é liberdade, igualdade e de responsabilidade. E a tua responsabilidade, eleitor, você é o protagonista da história. Você é o astro principal nesse momento, é a pessoa que vai ter que ir para a urna, consciente do voto, com seus fundamentos do voto, e a gente deseja a todos um momento de cidadania, né, de reflexão, aquilo que antecede a eleição, naquela noite que antecede a eleição, um momento de reflexão, de pensamento, de saber que o momento que vai vir a seguir pode dar um reflexo para os próximos 4 anos, ou talvez para mais. Porque o resultado de um mau ou bom governo, ele pode digamos assim, se multiplicar por mais anos à frente. De repente, o mau governo pode dar reflexo em mais outros anos de sofrimento para a população e de dificuldade que nós estamos vivendo agora, nesse momento, com a crise econômica, com 14 milhões de desempregados no país, com necessidade de modificações
estruturais no país. Nós estamos precisando de porto, nós estamos precisando de hidrelétrica, de usinas. Acredito eu que eu falo hidrelétrica porque eu acredito que seja talvez a melhor saída para nós, mas que nós tenhamos geração de energia, porque senão não vamos ter energia para gerar e crescer. Nós precisamos de dar destinação correta para o pré-sal, aproveitamento desse recurso para melhoria de qualidade de vida das pessoas, para nós termos infraestrutura. Tem tanta coisa para ser resolvida no próximo ano, né? E você é o protagonista, está em suas mãos a responsabilidade para que nós possamos, no próximo ano, acordar em 1º de janeiro de 2009 com uma perspectiva nova, com algo novo, com algo que a gente possa ter uma coisa chamada confiança. Porque a principal perda da população, ela já tinha pouca confiança na política. E hoje nós perdemos aquele pouco que nós tínhamos, aquilo se esvaiu, né? Escorreu entre os dedos. E nós precisamos recuperar isso. Volto a repetir, política é bonito. Política feita de forma correta, ela é multiplicadora de boas ações, é multiplicadora de políticas públicas que atendam a população. O povo precisa de muito, o povo precisa de saúde de qualidade, o povo precisa de moradia, o povo precisa de infraestrutura. Nós estamos vendo uma divisão do imposto que a gente paga, que é um imposto alto, sendo mal distribuído, sendo mal arrecadado e sendo mal distribuído. Por isso nós dependemos de uma reforma fiscal. Volto a repetir, o ano que vem tem que ser um ano em que tudo aquilo que nós tenhamos de vontade comece a se concretizar a partir de 2019. Agora, para isso, você, eu e todos nós que somos protagonistas, vamos ter que se conscientizar da qualidade do voto mais do que da quantidade do voto. Repetindo, não é corrida de cavalo, que você vai no arremate, compra uma pule, apostando que vai dar A ou B e fazendo a melhor escolha, como se a melhor escolha fosse para o vencedor, para aquele que as pesquisas apontam como vencedor. E como lá no hipódromo, aquele que tem o melhor cante, né, na hora da apresentação, ou aquele que está lá no paddock do hipódromo e tem aquela dica, né, do jockey ou da pessoa que está cuidando dos animais. Então, procure ter o voto fundamentado por você, eleitor, junto aos seus, no momento de conversa, de discussão não, de diálogo, né? E hoje, por exemplo, nós tivemos em casa, sentamos à mesa, né? Aliás, desculpe, no final de semana até, no sábado, nós sentamos à mesa, a família, e nós conversamos muito a respeito do voto, né? E eu fiquei muito feliz, né, de saber que essa discussão, né, baseia-se na liberdade de cada um, da escolha de cada um e da fundamentação de cada voto, daquilo que você descobre de qualidade no teu candidato, mais do que criticar o próximo, é descobrir no teu aquelas qualidades que vão ser boas para um processo de administração da coisa pública do país futuro, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver nessa consciência, né? Eu também tenho meus colegas lá do curso de Direito, que a gente vê um povo bem consciente, né, daquilo que quer, né, da escolha que estão fazendo, que estão pautando as suas decisões de escolha e entendendo que o processo eleitoral é importante, que tem que ser consciente e que nós temos que fazer a melhor escolha para o país. Então, respeitar o próximo, né? Respeitar
a vitória do próximo, se ela acontecer, e não do teu candidato, e entender que é um processo democrático e que isso faz parte da democracia, é o que constrói a democracia, é o respeito àquele que ganhou através do voto. E eu vejo que o Brasil se não está maduro, ele está amadurecendo. Agora, precisa muito ainda a se desenvolver, principalmente de se aculturar. Né? A gente vê muita gente discutindo, falando coisas que não liga nem com o pé da mesa, né? Sem conhecimento, dando palpite. Por isso que eu tenho dito sempre, né? E aqui, onde eu faço o programa lá também na Rádio T, de nunca dizer para quem você tem que votar. Porque quem tem que decidir é você. É você que tem que fazer a tua escolha, bem fundamentada. E como eu falei, não é a crítica àquele que você não vai votar, uma linha ideológica que você não simpatiza, né? Não é a crítica, mas sim enaltecer o teu, descobrir no teu as qualidades, verificar aquilo que ele possa fazer dentro daquela linha de pensamento para melhorar o país, para descobrir soluções, como eu tinha dito, para a geração de energia, para a educação, para o ensino superior, para o ensino fundamental, ajudar os municípios cuja responsabilidade recai sobre ele, para ajudar o Estado na sua responsabilidade sobre o ensino médio, o ensino superior, que no Estado do Paraná quem está arcando é o Estado e não a União. Então, essa divisão do orçamento, ver a melhor forma de se dividir, acredito eu com uma visão municipalista, que o município deva receber mais. Então, todas essas propostas futuras, né, aquilo que vai acontecer lá na frente, a gente quer que aconteça bem. Eu estou me norteando muito também pela questão do trabalho, né? Eu sou um trabalhista, né, adepto do trabalhismo, sempre me posicionei como trabalhista e eu vou escolher candidatos, muitos deles, né? Vou ter minhas escolhas pelos mais diversos motivos, mas vou muito também pelo respeito ao trabalhador, né? As propostas de modificação de lei trabalhista, dessas coisas, eu tenho muita preocupação, gostaria de ver pessoas com comportamento de respeito ao trabalhador, aquele que sofreu a vida inteira. Eu já contei a história do trabalho aqui, de 5.000 anos de sofrimento, dor, de escravidão, né? De todos os movimentos que tiveram, desde Espartacus lá em Roma, para aumentar os direitos dos escravos. Depois, quando veio, né, aquela movimentação e que veio o feudalismo para tirar mais responsabilidade sobre o trabalhador, tirar mais responsabilidade sobre o trabalhador, né, e vem o feudalismo para entregar ele, né, ficar menor o espaço do trabalhador do que estava. E aquilo vai, né, aquele combate permanente de vitórias da sociedade, do homem que busca, né, o respeito, né, aos direitos humanos, aquilo que vai evoluindo ao longo do tempo. Estes direitos eu não quero que as pessoas percam. Eu estou dizendo eu, né? É uma coisa que vai me motivar muito, né? É o respeito ao trabalhador, seja com carteira assinada ou sem carteira assinada, mas a valorização do trabalho e daquilo que protege o trabalhador. Eu fiquei muito triste com muita gente aqui, inclusive de Ponta Grossa, que votaram a favor da reforma trabalhista, né? E hoje a gente vê o grande engodo que foi a reforma trabalhista. Disseram para nós, olhe, a reforma trabalhista, quando nós fizer, vai gerar emprego. Aumentou o emprego, era 13 milhões, já estamos com 14 milhões. Não melhorou absolutamente nada, né? Simplesmente retirou direitos do trabalhador. Ah, mas eu sou contra.
tá bom, eu sou a favor, né? Eu respeito a tua opinião, né? Se você acha que tem que diminuir, eu até respeito, mas eu sou contra. Eu sou contra e fundamento. Por que eu sou contra? Porque, volto a repetir, o homem trabalhador sofreu muito ao longo do tempo. Sofreu muito ao longo do tempo. Foram 5.000 anos de sofrimento e dor, de escravidão. Primeiro foi a escravidão pelo absolutismo, era o rei, o imperador, né? Depois vem o feudalismo, era o senhor feudal, né? Mas sempre alguém, né, comandando, explorando, né? Depois vem a escravidão novamente, feita pela iniciativa privada, como nós vimos na África, né? Pegar o africano e levar para colônias americanas para produzir para a Europa, né? Para as colônias servindo ao centro, que é a exploração do homem pelo homem, né? Que a gente sempre falou aqui, né? Então, tudo isto, volto a repetir, me faz pensar que eu tenho que escolher pessoas que respeitem, né? E que tenham propostas para melhorar o país. Que melhore a questão de impostos e que respeitem o trabalhador, respeitem os direitos, os avanços que os trabalhadores tiveram ao longo do tempo, o respeito à propriedade. Sou trabalhista, não sou comunista, né? Ao lucro justo de pessoas sérias que empreendem, porque nós precisamos do empreendedor. Ele merece a nossa consideração e respeito, e como tal é um trabalhador. Eu não tenho nada contra grandes fortunas, as quais foram fruto do trabalho, do desempenho profissional, da técnica, do bom comportamento enquanto empreendedor. Sou até favorável, acho que tem até uma questão social nisso daí. Agora, eu sou contra empresários que se associam a poder público, como nós vimos em diversos lugares, para enganar o povo, como aconteceu nas questões do pedágio no Paraná, que foi muito forte, que sacrificou a nossa economia, que judiou das pessoas paranaenses, principalmente do setor produtivo, do labor, o suor na face do motorista autônomo, do produtor rural, que tem que transportar sua mercadoria por rodovia, enquanto quadrilhas se organizavam, grupos, né, que se diziam grupos empresariais, mas que na verdade eram quadrilhas infiltradas, em que faziam, digamos assim, o egoísmo, né? O homem engolindo o homem, né? E para ver como esse Estado me dá orgulho, né? É um Estado trabalhador, de gente laboriosa, que conseguiu aguentar 20 anos dessa exploração, né, perpetuada, inclusive com consentimento de parte do judiciário, com decisões sempre contrárias, por contratos mal feitos de técnicos corruptos. E volto a repetir, não é só político, a corrupção é uma questão social, que nós temos que analisar sociologicamente, né? Entender que nós temos que criar próximas gerações movidas por outros valores que não esses que nos foram pregados ao longo do tempo, do jeitinho, da vantagem, né? Do egoísmo extremo, da falta de coletividade nas ações, né? Então, fica aí o recado, você é o protagonista, você hoje é o astro, você é o grande, né, nessa semana, só que você tem que saber fazer o teu papel, eleitor. Fundamente teu voto, faça uma boa escolha, converse com a tua família, converse, diálogo, né? Respeito às escolhas, não querer passar, impor a tua escolha para mais pessoas, não critique o candidato do próximo, encontre no teu as qualidades, aquele referencial que possa, de repente,
até influenciar um outro voto, mas com o teu pensamento positivo, né? E não negativo em relação ao próximo. Eu acredito na democracia, eu espero um Estado de direito, liberdade e igualdade entre todos os que vão participar desse pleito, seja de que forma for. Afinal de contas, todos nós vamos ser protagonistas dessa história no dia da eleição. Um grande abraço e vamos para o próximo bloco para falarmos de mais questões a respeito de política. Eu quero abordar um tema importante. Teve a descoberta de algumas provas daquela situação, daquele assassinato que aconteceu em Guarapuava, da advogada. O assassino é Luiz Felipe Manweiler e ela... Eu quero me recordar o nome dela e não está me vindo à cabeça. Mas era uma advogada lá de Guarapuava e ela sofreu esse assassinato e foi filmado, foi muito divulgado as agressões realizadas no momento que antecedeu a morte dela, quando ela cai da sacada, e agora descoberto que não foi, que ela já estava morta a hora que ela caiu da sacada, que morreu Tatiana Spitzner, né? Tatiana Spitzner, se não me engano o nome dela. Mas depois eu quero... Júnior, depois me lembra o nome dela aí para mim. Ele é Luiz Felipe Manweiler. Ela é Spitzner, o sobrenome. É uma advogada e ela foi jogada lá e isso teve repercussão, todo mundo sabe do caso. E a gente vê muitos casos de feminicídio acontecendo, muito assassinato de mulheres acontecendo, principalmente no Paraná, no município vizinho de Guarapuava, aqui em Curitiba, teve outro caso aqui na região. Então a gente vê que eu não sei se em função da modificação da lei que teve, adesivou, né, essa questão do feminicídio, do crime contra a mulher, em função de ser mulher, né? Mas o que a gente está vendo é que está se multiplicando os casos. Se não havia denúncia antes, ou se havia de uma outra forma, agora está havendo, por parte da população, uma preocupação muito grande e uma preocupação justificada, né? Está se repetindo e é inaceitável que isso aconteça, essa agressão à mulher, essa situação do preconceito, do machismo, e não vai aí uma defesa do feminismo ou contra o machismo, não, mas do desrespeito e principalmente da intolerância, né? Por que matar? Então, uma situação inexplicável e que a gente tem que combater enquanto sociedade e fazer com que isto que acontecia, né, e com certa frequência, seja combatido por toda a sociedade, não somente pela força policial, mas por todo mundo. Uma participação de toda a sociedade de proteção à integridade física das pessoas, de respeito ao ser humano, não pelo fato de ser mulher ou homem, né? É incompreensível a agressão. Por que se agredir? Por que matar? Por que fazer isso? Se não deu certo, você para. O que não dá é para continuar se multiplicar os casos que nós estamos vendo, né? E foi um caso muito pesado que aconteceu e que está acontecendo. A mulher realmente ela tem que se manifestar mais, ela tem que participar mais de movimentos de conscientização de que isso acontece, que não deve acontecer, e principalmente do respeito ao ser humano. E volto a repetir, não é homem ou mulher, ao ser humano, né?
Eu moro na frente da Delegacia da Mulher e a gente vê se multiplicar o número de mulheres que buscam a proteção do Estado em função de fatos ocorridos. Agressão, a falta de proteção de uma política pública que proteja a mulher após a medida protetiva. Porque a gente vê que o Estado, inclusive a Delegacia da Mulher, os funcionários fazem um excelente trabalho. A própria delegada Cláudia Krieger é muito competente, desenvolve um trabalho excelente. Inclusive ela teve dando uma palestra na Faculdade Sescage, do qual os estudantes participaram, eu participei da palestra, no qual ela apontou o que está acontecendo hoje em Ponta Grossa, a estatística e a necessidade de uma preocupação por parte da população. Então a gente vê que o Estado está fazendo a sua parte nessa área, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe de infraestrutura que a Polícia Civil, a Polícia Militar tem, eles estão fazendo o seu trabalho. A Guarda Municipal, com a Patrulha Maria da Penha, fazendo sua parte, né? A gente sabe que os casos se multiplicaram, mas a Guarda Municipal está sempre presente em desenvolvendo um bom trabalho à frente desta política pública que começou lá atrás, em outras cidades do país, por força da necessidade e da demanda existente. E a gente sabe que o Ministério Público também está fazendo sua parte. O promotor esteve na palestra e mostrou toda a capacidade técnica de entendimento do problema, do que tem que ser feito, e estão fazendo, né, com medidas protetivas, com proteção à mulher, com desenvolvimento de ações integradas. A gente vê que eles estão integrados no desempenho das suas tarefas, e tem que ser um trabalho integrado, só que não tem continuidade dali para frente. Na medida protetiva, a mulher sai, né? Tem a medida protetiva, mas nós temos uma dificuldade muito grande de uma política pública daí por parte do Estado, do amparo dessa mulher, e muitas vezes não só da mulher, dos filhos que vêm junto com a mulher, né? Da onde abrigá-la nesse momento em que ela muitas vezes tem que sair de casa pelas agressões ou pelos importúnios, né, infortúnios que acontecem no lar, e que ela se vê obrigada a ter que sair de casa, até uma medida protetiva, um julgamento, retirar o marido, pôr a mulher de volta em casa, e ela não quer ficar em casa, porque o marido sabe onde é que é a casa, às vezes tem que sair e ficar num lugar onde o marido não pode se encontrar no primeiro momento. Então, está faltando uma ação, e volto a repetir, de uma sequência do que é feito hoje pelo Estado, por parte da sociedade, todos nós, e houve uma cobrança por parte do promotor, que eu achei bem interessante, que ele diz assim, que antigamente havia aquele pensamento de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher. E ele falou, não é assim que funciona. É um dístico antigo, em desuso, e que não corresponde ao que é correto, que é, na verdade, você não aceitar a agressão, seja de quem for. Seja de quem for. E isso tem que ser revisto por todos nós, para que a gente não aceite aquelas coisas, aquelas imposições antigas de comportamento que contrariam a lei, né? Contrariam a legislação, né? Você vê alguém sofrendo, denuncia, tem número específico para isso, tem um trabalho específico. E eu acho importante a gente estar abordando isso, esse sofrimento da mulher, porque a gente vê muita família e acontecer muitas coisas, principalmente para o fruto dessas uniões, que são os filhos, né? Sofrendo muito em função da falta dessa política pública para poder recepcionar essas mulheres no primeiro momento, desenvolver um trabalho, retirada do marido. Então, aí
aí falta, e aí que está o grande problema que nós, pelo menos que eu detectei e que pode ser alvo de uma política pública, não é que pode, deve ser alvo de uma política pública de continuidade desse bom trabalho. Eu vi um trabalho desenvolvido por uma professora de Direito, Baranosky, ali da Universidade Estadual de Ponta Grossa, junto com os estudantes, mas que era por um período letivo. Mas muito bom o trabalho, que desenvolvimento pode servir de base para que isso se desenvolva para frente. Existe muita vontade das pessoas de resolver este problema. E nós podemos resolver. Cada um colaborando pode resolver, é algo factível, é potencial a possibilidade de êxito no combate a este tipo de procedimento e é mudar o pensamento do homem e até o pensamento da mulher na educação dos filhos, né? Do comportamental, de como ser a vida, de como encarar a sociedade, de como entender a família para frente, né? Porque as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e a gente não pode parar no tempo, tem que estar acompanhando, tem que estar tentando acompanhar, pelo menos, né? E respeitar as opiniões, não ser intolerante, né? E a gente vê que para isso nós vamos precisar de política pública. É uma das grandes coisas que nós vamos ter que pedir para os próximos governantes, né? Pedir não, eu não vejo como um pedido, mas como até uma imposição, né? Ações, seja para a mulher, de proteção à mulher, nesse caso, na verdade é o cumprimento da lei, né? Seja agressão a quem for, ao idoso, à criança, e ações que a gente possa confiar com políticas públicas concretas, né? Não políticas somente para dizer que estão fazendo alguma coisa para melhorar em determinados segmentos. Eu já falei do idoso aqui, não tem política pública para o idoso, me desculpe, né? Não sei, tem um conselho do idoso, mas não, eu estou falando aqui porque eu sei, né? Nós estamos tendo dificuldade em Ponta Grossa, nós não temos, volto a repetir, não existe uma sequência desse bom trabalho desenvolvido pela Delegacia da Mulher, pela Guarda Municipal, pelo Ministério Público, quando da medida protetiva para frente, que daí, talvez uma Secretaria de Ação Social do município entrar nessa política pública, desenvolver um trabalho, porque nós não estamos vendo, a não ser que está acontecendo e eu não estou identificando isso. Mas eu moro na frente da Delegacia da Mulher, nós tivemos a palestra e foi perguntado a respeito disso, e não existe realmente algo concreto. Existem ilhas de alguma coisa, mas nada como uma política pública bem resolvida, bem estruturada para enfrentar um problema que está acontecendo. E eu peguei esse exemplo da Spittner, né, da advogada, e do Luiz Fernando Manweiler, que é o assassino, como exemplo. Estragou a vida de todo mundo, né? Estragou a vida de todo mundo, da família, mas principalmente da perda da vida dessa mulher, né? E fica imaginando, né, ser sufocada, morrer porque foi por esganadura, né? Então, olha, é difícil essa compreensão, né? É um momento de raiva, mas ninguém tem o direito de tirar, ninguém tem o direito de agredir o outro, né? A lei é clara, né? Então não tem costume que se sobrepõe à lei, principalmente numa questão como essa, né? É inaceitável. E volto a repetir, neste caso também você tem que ser o protagonista da história e resolver o problema na medida da tua possibilidade, daquilo que você possa fazer em razão disso, né? No teu comportamental, a mulher na educação dos filhos, né? Numa posição que não seja machista, mas que também não seja feminista, né? Que exista respeito entre as pessoas, né? Que exista uma relação de equilíbrio, de respeito, que as pessoas sejam tolerantes com o próximo, respeitem a liberdade do próximo e que seja respeitada a tua também. Então, é um movimento
que deve partir de todos nós. O Estado, volto a repetir, dentro de uma fração dele tem feito sua parte, mas muito tem que ser resolvido por nós. E a gente aguarda que o próximo presidente, essas 3 questões, a da mulher, né, e isso não é só o poder público através de políticas públicas, mas o comportamental da sociedade, o idoso está sofrendo muito, e em terceiro, a criança. Né, que tem hoje tem uma estrutura de proteção à criança, com o Ministério Público, né, com o NUCRIA, a Polícia Civil, a gente sabe que isso tem, mas volto a repetir, precisa-se de políticas públicas essas do Estado, para fazer com que essas pessoas que já trabalham bem, como a delegada do NUCRIA, como a delegada da mulher, como esses promotores, tanto da infância, da criança e da infância, como da mulher, possam ter mais estrutura, porque já desenvolve um bom trabalho, mesmo sem tendo a estrutura adequada, e eu sei que eu não tenho estrutura adequada. Né? Não foram eles que falaram, mas a gente observa, a gente vê que tem carro da polícia que não funciona, né? O próprio delegado da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública concedeu uma entrevista para nós, dizendo que tem problema com as viaturas, agora nós ouvimos de colete balístico aí com problema. Então, o que nós estamos precisando? E eu não estou culpando o Estado, tão somente o governo do Estado do Paraná. Eu estou aí passando a responsabilidade para a União, Estado e município. Né? Principalmente o município. Né? Nós temos que fortalecer políticas públicas que atendam essas 3 áreas nevrálgicas. E, para isso, vai ter que ter a participação de todos no processo. E, principalmente, de você, membro da sociedade, e que entenda que isso é um problema para ser resolvido, por mais que não sejamos atingidos pelo problema. Nós também temos responsabilidade sobre isso. Né? Você tem filho, tem filha, não vai querer que isso aconteça para a tua filha ou para o teu filho. Né? Então, faça com que haja como se fosse para os teus, né, uma ação em favor da coletividade, porque também você estará protegendo os seus. Um grande abraço, a gente volta semana que vem, já sabendo se vai ter segundo turno, quem é o candidato do segundo turno, quem vai estar presente no processo eleitoral, e a gente torce que seja uma eleição calma, pacífica, e volto a repetir, respeito. Respeito com quem ganha e respeito com quem perde. Respeito de quem perde com quem ganha e de quem ganha com quem perde. Um grande abraço a todos e vamos fazer um momento cívico na eleição com muita consciência, com muita reflexão e uma escolha para melhorar o Brasil. Um grande abraço a todos e voltamos a semana que vem com o programa Laroca Neto aqui na sua TV Vila Velha.